Vamos começar então com ele? Vamos. Lá. Vou começar um pouquinho ao contrário, vou assar primeiro os croissants, aí depois perfeito. começar para o início. Assim a gente vai poder seguir tudo para passo a mostrar passo. que tem o pão feito. Donc ele pronto para ir para o forno. Donc lá faz 2 horas que o croissant foi modelado. Ele ficou em um lugar de preferência quente da cozinha e com uma tampa para cima, para ele não secar muito. Perfeito. Donc lá ele está pronto para ir no forno. Ele mais ou menos ganhou 1 vez a 2 vezes o volume entre a modelagem até ir para o forno. Então, por exemplo, esse pão que você está acompanhando, o Jean modelou, ele vai explicar tudo isso depois para a gente. Ele ganhou praticamente 2 vezes o volume inicial dele. Isso é importante também para ele ficar macio depois. Exatamente. Muita gente já erra aí, né? O segredo do chefe é muito legal, porque a pessoa vai, faz e já bota para assar. Dá errado. Não, claro, tem que deixar crescer. Tudo que tem fermentação assim tem que deixar tempo, precisa de tempo. Esse vai para o forno. Esse vai para o forno. Antes vou colocar só um pouquinho. Perdão, desculpa. Tudo bem. Vou colocar só um pouquinho de mistura de ovo para cima. Só para ele. É clara e gema? Ovo clara, inteiro. Gema, ovo inteiro batido. Perfeito. Só isso. Alors, se quiser, você pode pôr uma pitada de sal só para ficar um pouco mais líquido, fácil para passar. Mas só ovo. Aí tem 1 colher de chá de fermento seco. Isso. Tá aqui. Esse é um fermento... Um fermento seco, simplesinho, não tem nada... De saquinho, isso, dá para comprar no mercado tranquilo. Isso. Tem alguma ordem que você coloca os ingredientes? Vou pôr tudo direto, tudo vai junto. Não tem um ingrediente que vai depois. Tem. Perfeito. Aí a gente tem 1/3 de xícara de chá de açúcar. Isso. O açúcar ajuda a fermentação também? O açúcar ajuda porque ele vai alimentar a fermentação, ele vai se transformar em gás, álcool. Ele ajuda também para a caramelização do croissant e para o sabor, claro. Então ele ajuda na fermentação e ajuda também para ficar uma massa bem crocante. Dourada. Isso, ele vai caramelizar no forno. Então 1/3 de xícara de chá de açúcar. Aí a gente tem meia xícara de chá de água. Isso. Água para hidratar. Essa água a gente usa sempre em temperatura ambiente? Alors, de preferência, para essa receita, você separa tudo e deixa na geladeira. Tudo 1 hora. Na geladeira? De preferência, porque como você vai manipular, ela vai subir na temperatura. Perfeito. Você vai ser mais segura. Aí a gente tem 1 ovo. Isso. Alors, o ovo é opcional. Você poderia trocar por água, sem problema. O ovo ele vai ajudar para ter um miolo um pouco mais amarelado. Perfeito. Tá. O ovo tem bastante proteína e, para quem não sabe, o ovo tem bastante água também. Sim, né? sim. Aí a gente tem 2/3 de xícara de chá de leite. Isso. Aqui está. Aí, Alors, eu vou guardar só um pouquinho no fundo. Vou começar a mistura. Se eu sinto que a massa pode ser que ela está muito hidratada, eu não vou usar. Perfeito. Você vai na sensação também. Perfeito. Você usou água e está usando leite, 2/3 de xícara de chá de leite. Com o leite, a receita também fica mais macia? O leite fica mais macio e ele ajuda a ter também uma caramelização melhor. Do croissant. O lactose do leite que vai ajudar bastante para ter uma distribuição do calor durante o cozimento e uma caramelização mais bonita. Perfeito. Aí a gente tem 2 colheres de sopa de manteiga. Isso. Também essa manteiga é opcional, porque depois vai bastante manteiga para folhear. Essa não é toda a manteiga que vai na receita. Não. Essa é uma pequena parte. A manteiga parte. Que vai depois, onde que ela está? Está na geladeira. Na geladeira. É bastante. É bem mais que isso. Bem mais que isso. Bem mais. Então isso é só uma parte. 2 colheres de sopa. Depois tem 4 colheres de sopa do levain. O levain é opcional. O levain é muito mais importante para a parte dos pães. No croissant, o que vai ajudar a fermentar é mais o fermento seco que o levain, mas para quem tem levain, é bom colocar um pouquinho para ajudar a ganhar um pouco de acidez, um pouco de conservação e o sabor também, vai melhorar um pouco o sabor, mas é opcional. O levain é um fermento que cada padeiro faz o seu. Sim, né? Sim. Alguns têm um fermento que duram anos, não é isso? Sim, é uma mistura de água e farinha que tem fermentação. E a cada vez que você vai fazer uma fornada, você vai realimentar o seu levain. Pega a sobra de ontem, joga farinha, água, mistura, vai cresce e você vai incorporar na sua massa. Donc, de preferência também para essa receita, um levain que foi realimentado no mesmo dia.
para ele ser mais suave. Se você pega um levain que é um pouco mais azedo, vai dar acidez no croissant que não vai ser agradável. Sabor, pode interferir no sabor. Isso. Então, usar esse tipo de fermento que você fez na véspera ou no dia? No dia é melhor. No dia é melhor, perfeito. No dia é melhor. Tá. E a gente tem aqui 4 colheres de sopa. Isso, mais ou menos. Mais ou menos. Então, isso aqui é... Donc, um levain líquido esse. Hein? Um levain líquido é um levain que tem a mesma proporção de água que de farinha. Alors, existe o levain duro também, où você tem a metade de água que de farinha. Para quem tem um levain duro, pode usar sem problema. Não tem nenhum problema a usar um levain mais firme ou mais líquido. Eu vou começar misturando com uma espátula, depois eu vou ter que continuar na mão. Você vai bater, dobrar. Bater, dobrar. Bater, dobrar. Alors vocês vão ver que no início a sua massa ela não tem estrutura nenhuma. Não tem nenhuma. Mas fazendo isso, ela vai mudando, ela vai ficar mais lisa, ela vai grudar menos na mão. No início vocês vão ver que tem um pouco de massa que gruda na mão. O erro que não é para fazer é recolocar farinha, porque quando você faz uma sova de massa, você trabalha o glúten da farinha, a proteína, que é ali que vai criar uma rede e segurar os gás. Se você coloca uma farinha que não está já ali junto, vai ter que hidratar de novo esse glúten, vai ter que trabalhar de novo e no final você chega com uma massa muito firme e que não está no ponto correto da sova. Então nunca recolocar farinha. Perfeito. Olha, já está começando a desgrudar um pouco mais. E aqui você acha que vai 20 minutos assim? Vai bem 20 minutos. Depende da farinha, isso. Olha que lisa, olha a textura disso, está fantástico. Ó. Porque uma massa que é firme, ela está menos firme aqui porque está batendo, mas ela vai ganhar força. Está ganhando, está já ganhando. Mudou, hein? Já mudou. A massa do Chef Edu já está realmente indo para o ponto. Essa massa, ela agora vai ter que ir para a geladeira. Você deixa na geladeira, coberta. Tá. Plástico filme. Voilà, com um bowl. Pode passar até um pouco de gordura, de óleo no fundo do bowl. Óleo, azeite, manteiga. Azeite não, porque você vai dar um sabor. Um óleo neutro. Óleo de soja, de girassol, só para não grudar. Um óleo. Olha a diferença. Olha a diferença você de um coloca na geladeira no primeiro dia, você deixa à noite, não? Deixa de um dia para o outro. E de um dia para o outro, ela precisa dobrar de volume. Isso é muito importante. Perfeito. Se sua geladeira está muito fria, você pode bolear e deixar uns 15 a 20 minutos fora antes de guardar, até controlar isso. Isso é muito importante. Perfeito. Então, tem que dobrar de volume e ele dobra de volume na geladeira. Dentro da geladeira. Dentro da geladeira, ele pode perfeito. começar um pouquinho fora, mas... Quanto tempo fora, já? Se precisar, você deixa uns 15 a 30 minutos. Se você tem uma geladeira que não é super gelada, pode pôr direto, que o tempo para ela esfriar bem, ela vai crescer. Perfeito, muito legal. Donc, agora você tem a sua massa que é gelada e a manteiga. Donc lá, basicamente, com uma receita, você tem 950 de massa, quase 1 quilo. Quase 1 quilo de massa. Quase 1 quilo de massa. A receita quase total... 1 quilo de massa. De massa. Donc para 1 quilo de massa, vai 250 gramas de manteiga. Ou seja, 1/4, praticamente. Exatamente. 25% da massa. Isso. Então, cada 1 quilo, 250. É um tablete daquele de 200, mais 50 gramas de manteiga. Isso. E é 1/4 da massa ou a metade da farinha. Geralmente a gente calcula assim. Alors, sua manteiga, você vai precisar abater ela, porque ela fica um pouco dura. Donc lá, vou fazer um pouco de barulho. Vou ter que bater com o rolo. Esse é o rolo? Olha o rolo. Esse é o rolo. Eu vou... Renato, depois vê onde o chefe comprou esse rolo, né? Esse eu trouxe na mão. Você pode falar, você pode fazer uma homenagem ao ratinho e bater, ó. Pode, louco! Isso é bom também para relaxar. Você tem que ter a sua manteiga gelada. Alors, depende da manteiga que você tem. Se você sente ela quebrar muito, tem que fazer isso em um saco de plástico para não... Pode ir. Nossa, põe aqui em cima. Ó, é um forno igual de casa, olha isso daqui. Olha isso daqui, meu Deus do céu. Nossa, demais, olha esse croissant. O que é leve, cada um deles. Posso pegar um com a mão aqui? Sim. Nossa, olha a leveza dele. Meu Deus do céu, olha isso daqui, que fantástico. Aí quando ele quente assim, nossa. muito bom.
Ó, é que eu tô com a mão da massa, meu. Não tem problema, ó. Eu vou fazer só pra... Eu não posso perder esse... Nossa senhora. Olha isso daqui que demais. Olha a fumacinha. Não é falta de educação comer, né? Não, Claro que jamais. Olha o croque que fez, né? Croquezinho, hein? Tá bom? Como é que você não veio aqui antes? Donc minha massa está retangular. Perfeito. Donc eu estiquei as bordas para ficar os ângulos simples e bem feitos. E vou colocar a manteiga no meio. Olha assim. o segredo para fazer o croissant. Pessoal, olha isso daqui que demais. Dá uma olhada. Donc, manteiga no meio. A manteiga ela pode sair até um pouquinho da massa. Tá. Então, depois vou segurar, esticar e passar a massa para cima. Você está aprendendo a fazer croissant. Não perca, porque é espetacular. Ó, faz essa primeira dobrada. A manteiga vai para dentro. Isso, a ideia é colocar a manteiga por dentro da massa. Olha aqui, Renato. Manteiga por dentro da massa. Perfeito. Alors, Sobrou um agora- pouquinho para fora, não tem problema. É o melhor Não tem prato problema. da Melhor minha ter vida. só manteiga que só Nossa massa. senhora. Alors agora eu tenho uma dica, isso que é uma coisa que eu ensino, mas que não é todo mundo que faz. Quando você está com a massa assim, você tem massa, manteiga, massa. Na lateral a gente tem 1 centímetro só com massa. Perfeito. Então vou pegar um estilete, poderia ser uma faca bem que corta bem, e vou cortar até a manteiga. Tá. Para não ficar muito grosso. Para não ter só massa na lateral. Se você tem um lugar só com massa, é um lugar que não vai folhear no forno. Ah, Assim, a gente tem espetacular. Ó. só Tudo massa, igual. manteiga, Massa, manteiga, massa. Que daí não fica... É a perfeição do croissant. Ó, São detalhes, mas que são importantes. pode pôr aí, ó. Tá só croissant? Põe o melhor croissant do mundo. Pode pôr aí. Alors lá eu cheguei a comprimento suficiente para poder fazer a dobra. Donc, existem 2 tipos de dobra para o croissant, a dobra dupla e a dobra simples. Donc, vou começar para fazer uma dobra dupla. Então, eu pego a massa daqui, eu vou dobrar até aqui. Dobra dupla. Isso é dobra dupla. Dupla, tá. A outra parte vai vir juntar a primeira. Perfeito. Alors, simples esticar para não ter nenhum pedaço que fica sem ser dobrado. Aí depois eu vou redobrar em 2. Perfeito. Então dobra mais uma vez. Perfeito. E olha, para você entender, a manteiga tá lá dentro. E a manteiga fica dentro. Agora, donc, você faz a sua dobra. Depois tem que girar a massa de 1/4. Você pega a massa como se você abrir um livro. Tem Perfeito. que ser nesse sentido. Perfeito. Eu vou, de novo, cortar as laterais para ter uma folhagem mais nítida. Esse truque do corte lateral é a primeira vez que eu tô vendo na vida para fazer, porque... Eu também. Ajuda ainda mais receita. Não, é perfeita. A tua explicação é perfeita. Alors agora, donc, segunda laminação, não precisa descansar entre as duas dobras. Eu vou começar para apertar um pouquinho as duas laterais, só para eu não laminar demais as camadas de cima e colar um pouco elas entre elas. Vou abrir, sem apertar muito no rolo, cortar os croissants. Graças a Deus! Que Ótimo. susto, meu. Esse que a gente quer. A gente quer ver esses croissants cortados. Alors, se quiser, você pode cortar a lateral, Para ficar perfeito. voilà, para ficar mais nítido. Alors, essa sobra de massa, depois você pode jogar um açúcar com canela, fazer um enrolado, não é para descartar, dá para Sim, sim. dá para até colocar com queijo ralado e super gostoso também. Queijo ralado é uma boa. Com croissant O combina. queijo combina não é bem. cura, o queijo que a gente usa pra fazer o pão de queijo. Dá pra fazer o croissant de pão de queijo. Não, calma, Lucas, calma. Calma, essa ideia é não boa. viaja. Essa ideia é boa. O croissant de pão de queijo é bom. Você acha que dá pra fazer, chefe Gia? Acredito que sim. A gente tenta um dia fazer. A gente tenta. E qual é o segredo do chefe pra fazer esse corte, chefe Jean? Alors, você pode se ajudar de uma balança para tentar ser padrão. Não tem medida. Não tem medida de altura, de largura. Sim. Você pode Tem o fazer jeito de ele cada um. mais alto, se ele é mais alto, ele vai ter mais volta. Se ele é mais largo, vai ser mais comprido. Perfeito. É mais importante tentar focar em um peso. Alors, croissant em casa, eu acho que seria 80, 100 gramas. Agora, Vai geralmente, cortando os triângulos. Esses já são os croissants.
Já o croissant, triângulo é o antes da coração. modelagem. Caso você faz croissant que é muito alto, com uma base que não é muito largo, Dá uma esticada. nesse caso, por exemplo, é pouco pequeno a base. Então dá uma esticada para ter mais volta. Sim. E depois com a faca eu vou vir cortar no meio, aqui. Assim eu vou ganhar comprimento, vou poder esticar olha essas ali, duas ó. bordas, dobrar aqui, Perfeito. e aí depois vou enrolar, Vem enrolando. tentar ser reto e a ponta fica para baixo. Alors, o croissant tradicional antigo é croissant meia-lua. Assim. Sim. Hoje todo mundo faz reto, porque é mais rápido e tal, mas o tradicional... Qual que você gosta? Eu gosto, para mim, eu gosto dos dois. Agora, para quem quer fazer tipo, uma competição de croissant, tem que ser o tradicional dobrado. assim. Perfeito. Quando você competiu dobrada? Era dobrada. Dobrada. Ah, Não, tem eles que iam falar, ser. por que foi assim? Porque eu quis. Então, ó, vou prolongar a nota aqui. Demais, não é? Muito legal. Sensacional essa receita que você está acompanhando. Você está aprendendo a dobrar aí o croissant para assar.